Atualmente no Brasil, 1 em cada 5 pessoas com mais de 65 anos tem diabetes. A tendência é de que a doença continue avançando e o pior, atingindo cada vez mais os jovens. O grande vilão nessa história é o açúcar, que consumido em excesso também pode provocar outras doenças. Esse é o tema de hoje no quadro de Bem com a Vida. Num simples lanche da tarde com biscoito e refrigerante, a gente já extrapola a quantidade máxima de açúcar que pode ser consumida por dia. O pacote de biscoito, por exemplo, corresponde a 12 colheres de açúcar. E a latinha de refrigerante a mais 1, 2, 3. É muito, não é? Bolo de chocolate molhado com calda de coco. O recheio é de brigadeiro e a cobertura mais brigadeiro, chocolate granulado e morango. Deu água na boca? Você imagina quantas colheres de açúcar o Eloy usou nessa torta? Assim, considerando cada colher de sopa, se tenha 30 gramas, a gente fazendo a divisão vai chegar aí umas 20 colheres de sopa de açúcar, né? E sabe qual a quantidade que deveríamos consumir por dia? A quantidade de açúcar não deveria ultrapassar 10%. 10% da alimentação de um brasileiro daria cerca de 2 a 3 colheres de açúcar. E, infelizmente, o consumo está muito além disso. Hoje, o que a gente vê é que, na verdade, eles consomem cerca de 200 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 800 calorias. Sem contar que em alguns alimentos salgados, como pão, macarrão, quando eles chegam no organismo, viram glicose, ou seja, açúcar. Solange, você tem noção da quantidade de açúcar que você consome por dia? Não. Passa assim de 3 colheres? Não, o açúcar mesmo, em forma de açúcar, não. Porque aí eu costumo usar adoçante. Agora o açúcar nas outras formas, né, como achocolatado, nos doces, está presente em quase todas as refeições. Tô vendo que você gosta muito, assim, só tem doce aqui no seu carrinho. Sim, é porque eu também já estou com problema de glicose alterada. Então, assim, minhas crianças também eu já estou educando de não usar açúcar. E esse bolo aqui, esse tanto de doce? Esse aqui é porque ela tá querendo um para ela e um pro irmão. Geralmente eu só dou doce no final de semana. Você está seguindo assim, as orientações da mamãe? Mais ou menos. Difícil? É um pouco, porque doce é tão bom. Claro, o sabor é indiscutível, mas alimentos assim devem ser consumidos com cautela. Por quê? O açúcar é rico em glicose, principal combustível do ser humano. Assim que é ingerido, entra em ação o pâncreas. O pâncreas produz insulina, responsável por introduzir a glicose às células e assim gerar energia necessária para as atividades de uma pessoa. Mas se consumido em excesso, há uma sobrecarga do pâncreas e nada mais funciona como deveria. O açúcar que não vai para as células fica na corrente sanguínea e provoca doenças como a tão conhecida diabetes, mas tem outras. Todas as doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto, a própria doença renal, né? Isso tudo pode ser causado. Dizem que os olhos não veem, o coração não sente, né? O doce fica pro fim de semana. Então o ideal é diminuindo aos poucos e tomar cuidado com as crianças, não acostumar com uma quantidade muito grande de açúcar desde a infância. Principalmente na madeira, tem muita gente que coloca açúcar na madeira e não precisa. E se de vez em quando você cair nessa doce tentação, a forma de compensar o excesso é suar a camisa. Pois é, salgadinhos, doces, refrigerantes. Com tantas tentações, fica difícil controlar a alimentação das crianças. E para não ter um filho obeso, os pais precisam saber que os bons exemplos começam em casa. Emanuele prepara a merendeira de Arthur. Os itens indispensáveis são água,
fruta e iogurte. Na escola, o lanche eu prefiro mandar, porque aí eu vou ter certeza do que ele está comendo, né? Com outros alimentos, ela usou a criatividade. Maçã ele não gosta muito. Aí você mistura com uma farinha láctea, bate no liquidificador com outra fruta, para ele poder tá bebendo sem saber, mas ele está consumindo. Durante a semana, nada de refrigerantes, doces ou salgadinhos. No final de semana ele deixa um pouquinho. No final de semana a gente libera um pouco, né? Sem exagero. Se depender de Emanuele, ele continuará fora da estatística de crianças obesas. Só no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, elas já somam mais de 6 milhões. Se para muitos pais é difícil controlar a alimentação das crianças em casa, imagine então no supermercado com a tentação de tantas guloseimas. Chiclete, é bala, é salgadinho, é uma coxinha, então é difícil. Acho que não faz bem não, viu? Mas já dá só mesmo para não ficar sentido, né? Será que proibir o consumo dessas guloseimas é a melhor alternativa adotada pelos pais? Se você tem uma dinâmica familiar com dietas gordurosas, com dietas não saudáveis, e quer que seu filho tenha uma dieta saudável, você está dizendo para ele uma coisa, mas a identificação inconsciente dele está dizendo outra. Ele tem que ter opção de alimentos saudáveis para aí ele começar a perceber que é isso que vai fazer bem para ele, é isso que faz parte da alimentação dele. Agora imagine seu filho comendo alface, melancia, pera, tudo sem fazer cara feia ou então reclamar. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, uma escola serve comida saudável para todos os alunos desde o maternal. Um exemplo que a criança leva para casa e ensina para os pais. Nesta escola, o lanche é fornecido para as crianças seguindo as recomendações nutricionais. O primeiro período de educação infantil teve fruta no cardápio da tarde. A forma de servir, como picolé, ficou bem mais atrativa para os pequenos. Eu gosto. Faz bem? Faz. Tá gostoso? Tá. Que fruta que é essa? Melancia. Nesta outra sala, até a alface foi bem recebida pelas crianças. Alguns até repetiram a entrada saudável, seguida pelo suco natural de maracujá com inhame e biscoitos caseiros. O suco eu gosto. E fruta? Você gosta de fruta? Gosto de maçã. De acordo com a supervisora da escola, a educação alimentar de forma saudável e orgânica representa um diferencial importante que muitas vezes passa a ser reproduzido na casa da criança. Os pais comentam que eles comem aqui na escola e aos pouquinhos vão aprendendo a comer também em casa. Estudos sobre alimentação e aprendizado comprovam que crianças que se alimentam de forma mais saudável são mais propensas a passar nas avaliações escolares. E para manter a motivação da criançada, os pais devem caprichar na escolha dos alimentos. O cardápio deve sempre variar e a escolha deve ser compartilhada com as crianças. Colocar ela para participar nas escolhas das frutas, até mesmo do lanche dela. Bem, nós já falamos aqui do perigo de comer açúcar demais, também falamos de maus hábitos alimentares das crianças e de iniciativas para melhorar, não é, essa alimentação. Aqui no estúdio, eu vou conversar agora com a Isabel Maia, que vai dar mais algumas dicas para a gente. Isabel, que é nutricionista. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, Isabel, esse esforço para melhorar a alimentação pode ser só na escola, né? Em casa, principalmente em casa, os pais têm que dar uma ajudinha. E essa alimentação tem que vir no exemplo, né? Agora a gente já ouviu, tem que ser o exemplo dos pais, né? Associado àquela ajuda da escola. Quando a gente fala exemplo dos pais, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que não adianta, se o pai está comendo uma pizza, como que o filho, né, vai comer o alface? Precisa, né, vir esse exemplo dos pais. E, né, a mãe ou os pais montar aquela merendeira com hábitos que ele está aprendendo e comer, mostrar para o filho o que é saudável, falar para ele, ensinar para ele Como você mesmo está falando aí, falou para gente, tem gente que cobra, né, com rigor a alimentação mais sadia durante a semana e relaxa no fim de semana. A gente viu também na reportagem, a mãe falando, no final de semana a gente dá um doce, né? Isso é correto?
Criança é criança, né? Todos já precisa sim relaxar, mas não é relaxar. A gente tem que a criança precisa chupar um picolé, ela tem que passar por isso, mas também não é isso só comer guloseimas nos finais de semana. Tem sim que comer salada, faz parte de um churrasco a salada, uma fruta. Tem que ensinar para ele que final de semana não é só de guloseimas também. Tem que ter a refeição saudável também. Agora, voltando para a escola, principalmente porque hoje é o segundo dia já de aula depois das férias, né? Qual que é a merenda ideal? Olha, a merenda ideal, a gente tem que ter a parte de todos os alimentos que precisam, ideal para a gente, para os alunos, eles precisam dos carboidratos. O que é carboidrato? Os pães, bolo, porque também tem que ter a parte gostosa. Então a gente acha que não precisa comer bolo. Tem nutriente ali no bolo? Tem, as farinhas, né, que dá energia para os alunos. Agora, não precisa ser bolo de cenoura recheado de chocolate. Então, um bolo simples, os pães integrais por causa das fibras, né? É fazer aquilo ali ficar gostoso. E para acompanhar, um refrigerante pode ou não? Ah, não deve, não deve. Tem os sucos, né? Os sucos, se a gente não pode mandar, os sucos de caixinha mesmo, não tem importância. Agora, pode fazer o suco de polpa, a gente pode colocar na lancheira das crianças, fazer parte disso aí. Os queijos brancos, né? Tem o queijo prensado hoje, o polenguinho, não precisa de refrigeração. Então, a gente pode passar nos pães esses queijos prensados, não tem problema nenhum. Ou então uma geleia de fruta saborosa também. Levar um leite também? Levar o leite, né? Aí a gente tem que prestar atenção, porque se tiver muito tempo, calor, aí o leite estraga, azeda, né? Então, os sucos ou uma fruta é melhor opção. Ou o iogurte. O iogurte, ele pode ficar fora da geladeira durante 3 horas, se não tiver muito calor. Tá? Nesse caso, não é melhor levar o alimento assim, digamos assim, no caso do iogurte, iogurte congelado? Com o passar do tempo ele pode descongelar? Isso é aconselhado? É aconselhado, pode sim. A gente coloca naquela parte, né, a geladeira, é na parte de cima da geladeira. Então aí até o consumo, 3 horas depois ele pode ser consumido sim fora da geladeira. Não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil não. Tá certo. Isabel Maia, que é nutricionista, obrigada pelas suas informações aqui no Jornal. Obrigada. Obrigada.